Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe o seu dia, segundou, meu irmão, então vamos lá, aumenta o som em nome de Jesus Cristo, isso, é com alegria, com fé, é com confiança que você vai vencer em nome de Jesus. E começa essa programação falando com o Senhor Deus Pai. Essa semana vai ser uma semana cheia de bênçãos, cheia de propósitos do alto na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro na vida desse povo unção, paz, alegria, prosperidade. Meu Deus, a paz do Senhor Jesus que vai, Senhor, guiar essa pessoa para os pastos verdejantes em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Isso, meu amigo, glorifica o nome do Senhor, aplauda o Senhor Jesus nessa manhã abençoada, creia que Deus está no controle de tudo, confie nele em nome de Jesus. Eu vou abrir aqui, já vou começar o programa, pessoal, lendo Salmo 91. Pastor, Salmo 91, sim. Por que eu vou ler o Salmo 91? Porque o Salmo 91, pessoal, tem uma lição para nós aqui, amém? A Bíblia diz assim no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Versículo 2 fala assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, confia nele em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Pastor, por que o senhor está falando do Salmo 91? Porque nós temos que falar de Deus e falar com Deus. Você ouviu o que eu falei? Você precisa falar de Deus e falar com Deus. Essa semana vai ser uma semana de bênção. Quando isso entrar no seu coração, você vai viver o melhor de Deus. As pessoas precisam confessar, abrir a boca. Mesmo nesse momento difícil que eu estou passando, pastor, é nele mesmo que você tem que confessar. É nesse momento complicado, difícil que você está vivendo, que é necessário abrir a boca e dizer, Senhor, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu necessito. Eu confesso ao Senhor, em nome de Jesus. Fale de Deus e fale de Deus e fale com Deus. Repita comigo aí na sua casa. Vou falar de Deus e vou falar com Deus, porque Ele é minha fortaleza, porque Ele é em quem confio, em nome de Jesus Cristo. Nessa fé, eu começo esse programa nessa fé, e foi maravilhoso o que aconteceu no domingo na nossa igreja. Domingo na nossa igreja foi dia de planejamento, foi dia de poder, foi dia de milagre. As pessoas planejaram a semana e olha quantos testemunhos de poder, pessoal, testemunhos de transformação. As pessoas estão levantando aqui agora os seus pedidos, né? Eu chamo pedido, mas é o seu planejamento da semana. O que acontece? Todo domingo as pessoas trazem ali o seu planejamento da semana e colocam diante de Deus. Porque às vezes, eu vou falar com vocês aqui agora, às vezes, você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa até organizada. Você, às vezes, planeja a sua semana, sabe, com excelência, mas não colocou diante daquele que pode resolver tudo. E aí nós erramos. Nós não colocamos diante de Deus. Nós não planejamos com Ele, o autor consumador da fé, aquele que segura na tua mão em momentos de fraqueza, em momentos de solidão. É necessário, e em todos os momentos, até os momentos mais favoráveis, Ele está com você. Entenda algo agora, como é importante planejar com Deus, porque é o seguinte, se você é casado, pensa comigo aí, você que é casado, se você faz algo e planeja algo e não conta para tua esposa, ela não vai ficar tão feliz assim, ou não é verdade? Quando você planeja algo e a sua esposa não está junto, ela vai ficar chateada. Então, o que ela vai se sentir? Ela vai entender que ela não é privilegiada, ela não vai entender que ela é importante na tua vida. Então é importante você planejar com ela. Agora, o nosso Deus, Ele é prioridade na sua vida. Então tudo que você planejar
coloque nas mãos do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Aumenta o som, porque eu quero tomar café com você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Prepara o seu café, preparou o seu café? Hoje, pessoal, estou diferente hoje eu vou tomar chá. Pastor, você vai tomar chá? Sim, um chá muito bom. Obrigado, pastor, em nome de Jesus. Vou tomar um chá. Esse chá aqui é de canela com maçã. É bom um chazinho. Você gosta? Esse aqui é bom, ó. E ficou tanto tempo ali que eu acho que deu uma mornada nele, né? A gente gosta do café quente, do chá quente, né? Mas graças a Deus, ele é bom, gostoso. Tá tomando seu café aí? Aleluia! Vem planejar, deixa eu mostrar para vocês. Em nome de Jesus, ao povo planejando. O pessoal planejando a semana, planejando o que vai acontecer na segunda. Hoje já tem pessoas vivendo o planejamento. Já tem pessoas vivendo aquilo que apresentou diante de Deus. E tem cada testemunho forte. Para aí, antes de eu continuar falando, as pessoas estão aqui na hora da oração, planejando. Vê aí agora os testemunhos. Daqui a pouco eu volto. Bom dia, né? São do Simone. E o meu são dois testemunhos, né? Eu estava com a causa na justiça. E devido a uma faculdade que não cancelaram, e começou a chegar boletos. E aí eu fui no Procon, no primeiro dia no dia que eu dei a minha oferta às primícias, dei de manhã, passei pelo WhatsApp. Com 2 horas, 3 horas depois, eu fui lá e a causa estava resolvida. E uma outra, que o senhor fez uma oração por insônia. Desde o ano passado, eu nunca tive problema com isso, mas eu nem orei. Quando foi na quinta-feira, simplesmente estou dormindo igual uma pedra. Para descansar, né? Olha que coisa boa, pessoal. Vamos aplaudir Jesus! Glória a Deus! Primeiro foi, creu, separou a oferta das primícias e Deus abençoou. E segundo foi curado da insônia. Insônia. Esse Jesus é lindo, né, pessoal? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Colocou no planejamento. Fez planejamento. Sim, senhor. Paz Igreja. Pastor, foi segunda-feira, primeiro dia da semana. Eu tinha uma audiência, né, da empresa. Na segunda-feira eu coloquei ali. E, para a honra e glória do meu Deus, eu fui firme, porque já é a segunda vez. Mas estou firme, porque a vitória é nossa. Aí coloquei na primeira coisa, né? Primeira coisa, na segunda-feira você fez planejamento, colocou segunda-feira para resolver isso. Causa na justiça. Causa na justiça tinha da audiência, né? E era cedo, né? 8h30, eu digo, mas Deus é comigo. E o amém de Deus já é comigo e tá tudo resolvido. Aí a primeira cara que eu dei foi com o rapaz, né? Dei bom dia para ele e tudo. E aí quando entramos lá, já de cara já foi ponto positivo para a nossa empresa. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Você viu aí. Que coisa maravilhosa. Você viu as pessoas adorando e glorificando e exaltando o santo nome do Senhor pelas bênçãos que aconteceram. Vem planejar conosco. Então, tá longe, né? Mas nesse domingo é dia de planejar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Planejar. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você precisa e necessita, porque é Ele mesmo. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu vou ficar pedindo as coisas para Deus. Você vai pedir para quem? Você vai pedir para quem? Mas eu tenho que agradecer. De fato, nós temos que agradecer muita coisa, mas quando eu tenho falta de algo, eu vou buscar o Deus que tudo pode fazer. Eu vou falar, eu vou declarar o nome dele. É até a mensagem que eu quero dividir com vocês agora. Você que está em casa, você está com a sua Bíblia. Isso aqui, pessoal, esse programa é até 7 da manhã e só é boa notícia. A palavra de Deus é as boas novas para a sua vida. Mateus, no capítulo 10, versículo 32. O nosso Senhor Jesus diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Você tem que confessar a Deus. Você tem que falar de Deus. Você tem que, meu amigo, não é só meditar. Tem gente que fica só meditando. Eu creio em Deus e fica... Não, você tem que falar. Abre a boca, confessa
que você é de Cristo. Confessa que também você respeita tudo que é divino, tudo que é de Deus. Escuta o que eu estou falando aqui agora. Às vezes, eu vou falar algo aqui, pode ser até de alguma forma polêmico, mas eu acho que é interessante falar aqui. Às vezes, meu amigo que serve a Deus, que fala de Jesus, às vezes você fala assim, nós temos que ter mais amor, os braços têm que estar abertos para todo mundo. De fato, deixa eu explicar uma coisa para você. A salvação é para todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a largar um negócio chamado pecado. Por isso que a igreja às vezes é perseguida. Porque muitos falam assim, a igreja, ela não abre os braços para os pecadores, né? Aí é abrangente, todo tipo, né? A igreja não abre os braços para as pessoas que estão no mundo, que às vezes tem uma opinião, a pessoa que às vezes ela nasceu no corpo errado, a igreja não recebe essas pessoas. Claro, sempre recebeu. Sempre recebeu. Só quando chega aqui, e vai ter às vezes embate. A Bíblia faz isso. Escuta o que eu estou falando aqui. A Bíblia faz isso. A Bíblia coloca limite. A palavra de Deus coloca limite. E quem é que quer limite hoje? Me explica. As pessoas querem fazer o que quer. As pessoas não têm mais pudor, respeito. As pessoas às vezes têm um discurso moralista, mas quando é para respeitar as coisas do Senhor, não querem. Essa é a verdade. Essa é a verdade e a palavra de Deus está aqui. Quando você entra na igreja, meu amigo, mulher de Deus, homem de Deus está me assistindo, qualquer pessoa, a igreja está assim, de braços abertos. A igreja está de braços abertos. A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus falou assim, vinde a mim, né? Mas da maneira que você está. Mas não significa que você vai ficar e vai permanecer da maneira que você vive. Tem que haver uma mudança. O primeiro milagre descrito na Bíblia de Jesus Cristo foi a transformação da água para o vinho. Eu entendo que isso tem que acontecer na vida de uma pessoa que serve a Deus. O primeiro milagre que acontece na sua vida é a transformação da água para o vinho. É a transformação dentro de você. Você vai mudar o entendimento. É uma metanoia, a Bíblia fala. É importante você entender isso. É uma mudança. A mente muda, o teu coração muda. Se eu falar para vocês quem eu era antes de Jesus, a pessoa que hoje está aqui agora pregando aqui com vocês, orando com vocês, é uma pessoa totalmente diferente. Mas o amor de Deus me alcançou e eu entendi. Eu entendi por esse amor que eu tenho que, às vezes, dizer não, confessar. E confessar Jesus não é só com palavras, é a minha maneira de viver. Escuta, a Bíblia fala no 33 assim, mas qualquer que negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. E só de eu ter esse posicionamento, escuta o que eu estou falando, só de ter esse posicionamento, de falar de Jesus, de falar que eu amo Ele, de falar que a minha vida é dele, que está em sacrifício, a minha vida é um sacrifício vivo para o Senhor. Eu entendo, meu irmão, que nem todo mundo vai gostar. Quando você fala isso, nem todo mundo vai com a tua cara. Quando você coloca a carona na televisão e diz assim, eu sou de Jesus, a minha família é de Jesus, eu ando nos preceitos da palavra de Deus, você pode ter certeza que muitos vão torcer o nariz. Mas, meu amigo, olha, eu vou falar uma coisa para você, depois que eu aprendi um exercício. Pastor, qual exercício? Esse aqui, meu irmão, ninguém paga a sua conta, minha irmã. Sim ou não? Na hora que você precisar de ajuda, não vai ser essas pessoas que vão estender a mão para você.
Por isso que você tem que confessar Jesus, falar do nome dele, exaltar o nome dele em nome de Jesus Cristo. Fica firme na fé. Deus tem o melhor para você. Amém? E olha, pessoal, quarta-feira agora nós estaremos num propósito muito forte em prol da nossa casa, da nossa família. Salvação da nossa casa, salvação da nossa família. Eu te espero aqui em nome de Jesus. Quarta-feira é o dia de clamar pela salvação e proteção da sua família. Você não pode perder. Quarta-feira da Sagrada Família, na fé de Raabe. Assim como Raabe creu, obedeceu e viu toda a sua família ser salva do juízo em Jericó, a sua também será alcançada pela mão poderosa de Deus. A promessa é clara. Qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. E assim como ela atoou o cordão de escarlata à janela, você receberá uma fita vermelha, representa o cordão escarlata, e porá essa fita na porta da sua casa, e através da sua fé, a sua família será salva. O pastor Isaías Lima, líder estadual, estará ministrando com autoridade espiritual, declarando proteção e salvação para cada lar representado. Quarta-feira da Sagrada Família, na fé de Raabe. As reuniões serão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Assim como a família de Raabe foi salva, a sua também será. Glória a Deus, aleluia. Olha, eu quero continuar aqui. Deixa eu trazer uma palavra para você. Eu já estou falando sobre essa mensagem em questão de confessar, falar de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, ó: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O contexto aqui é sobre salvação. Você tem que confessar Jesus, falar, crer nele. Não só na boca, mas também no coração, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu irmão, tem que falar. Eu vejo pessoas que até no ambiente igreja, elas ficam no modo meditação, com boca cerrada. Não. Você tem que confessar. Você não precisa gritar dentro da igreja, mas você precisa confessar, falar de Jesus. Confessar os pecados? Confessar os pecados, sim. Mas confessar o quanto que você precisa e necessita de Deus. Falar o quanto que Ele é necessário na sua vida. Falar o quanto que Ele é importante. Falar o quanto que Ele está em um lugar de destaque na sua vida. Então, preste atenção, meu amigo, confesse, fale de Deus. Fale de Deus. E vai ter um momento também que você vai ter que falar para a tua afronta. A palavra de Deus diz em Daniel, no capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante do rei e o rei ameaça eles, dizendo, vocês vão ter mais uma chance. Bom é que vocês se curvem quando o som, a música tocar. Eu quero que vocês se curvem à estátua de ouro que eu fiz. E eles não se curvaram, porque eles não confessavam a Deus só publicamente, a postura, a vida deles era um sacrifício vivo. E a Bíblia fala que Nabucodonosor falou assim, se vocês não se curvarem, não vai ter Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha que ameaça forte. Estou com amigos pastores aqui. Olha que ameaça. E a palavra de Deus diz que Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para eles. Eu vou até colocar o versículo correto. Coloca, por favor, o versículo 17. Daniel 3,17. A Bíblia fala assim, eu vou ler com vocês, Eis que o nosso Deus, ele está fazendo menção do nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Quem vai me livrar é Deus, por isso que você tem que falar. Você tem que mencionar Deus no problema. Você tem que falar o nome do Senhor na situação complicada, no desafio que você está passando, na afronta que você está vivendo. Você tem que mencionar o nome de Deus. Aí a Bíblia fala mais,
Ele nos livrará do forno de fogo ardente. É Ele que vai nos livrar. E da tua mão, ó Rei. Tem hora que você tem que falar para a sua afronta o tanto que você confia em Deus. Tem hora que você tem que falar para a doença, para o diagnóstico que você tem. Sim ou não? Para a miséria que se levantou contra a sua vida. Meu amigo, mulher de Deus, homem de Deus, você tem que abrir a boca e falar e dizer para Ele o quanto que você confia nele. Faz menção de Deus nessa semana para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou falando com você que está me assistindo agora. Faz menção de Deus agora. Toda essa semana, fala do nome de Jesus, fala o quanto que você crê, fala o quanto que você confia nele. A sua semana vai ser inacreditável, vai ser incrível, vai ser poderosa em nome de Jesus. Creia nisso, confia nisso. Você vai ficar agora com testemunhos de pessoas que vieram na igreja e foram abençoadas pelo poder de Deus. O seu caroço sumiu. A senhora, qual o nome dessa irmã que tá? Bandeira azul. Suelane. Suelane. O que Deus fez na sua vida, serva de Deus? É porque faz uns meses que eu senti um incômodo aqui no seio esquerdo. Um caroço? Não, era um incômodo. Uma dor. Que não passava. Mas agora eu estou apertando, mas sumiu. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Nunca mais vai voltar. Qual o nome da senhora? Qual o nome da senhora? Angelina. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu olhos, toda aquela água passando no meu olhos direto. Água, estava lacrimejando. Direto, agora passou. Passou? Passou. Tá vendo tudo bem? Tudo limpo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Deus, qual o teu nome, servo de Deus? Meu nome é José, pastor. Ô, irmão José. Eu usava óculos e quando acabar eu sentia muita dor na minha vista, que eu usava óculos escuro, tenho meu óculos de grau, mas Sim. Eu não aguento claridade. E aí agora? E essa claridade que está aí da câmera no olho do senhor? Eu só andava com os olhos com os olhos fechados, mais do que com os olhos abertos. Depois da oração, o que Deus fez? E a glória, eu creio que Deus me curou a minha vista. Tá bem de vista? Tá bem de vista, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus! Qual o seu nome, serva de Deus? É Antônio Vieira de Carvalho. Oi, dona Antônia, o que Deus fez aí, dona Antônia? Eu estava com a vista embaraçada e uma dor no meu pescoço, em nome de Jesus, ela foi embora. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Glória a Deus, você viu a bênção de Deus acontecendo na vida dessas pessoas? Pode ter certeza que o milagre de Deus já te alcançou em nome de Jesus. Agora você vai ficar com um momento muito especial e importante para nós. É o momento Semeando Fé com o missionário R.R. Soares, um dos maiores pregadores do mundo. Ele é o nosso missionário, ele é o presidente dessa igreja. E olha, pessoal, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho uma alegria de dizer que faço parte dessa equipe. Olha que bênção que é uma palavra direcionada para dentro do seu coração. O Senhor Deus, no versículo 13 do capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis no buscar de todo o vosso coração. No 14 ele fala assim, a mensagem de hoje. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Que palavra boa, acredite. Você perdeu o emprego, sua família dissolveu, você não tem culpa, a outra parte não quer saber de voltar, você está orando a Deus. Pergunta Ele o que você faz agora. Seja forte diante de Deus, Deus vai lhe orientar, mas só faça coisa boa, tá? Vamos orar agora, Pai. Eu entro na oração para abençoar, eu sou ministro do Teu Evangelho. Eu vou amarrar todo o mal agora e amarro e digo a você, espírito da doença, saia em nome de Jesus e não volte mais. Amém. Glória a Deus, aleluia! Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e olha esse propósito que está sendo, pessoal, realizado na nossa igreja, está muito forte, pessoas estão levando, eles vão colocar aí para você, esta fita para dentro da sua casa. Você vai colocar na porta, você vai colocar no portão, vai colocar na porta do quarto do seu filho, na porta da quarto da sua filha, no seu quarto. E toda semana você recebe uma fitinha dessa, consagrada, abençoada. Porque a Raabe, ela
usou da fé, ela reconheceu o poder de Deus. Raabe reconheceu o poder de Deus e ela colocou uma fita escarlata, um cordão escarlata na janela dela. E não teve, pessoal, destruição na casa dela. Ela e a família dela foi salva. E você precisa usar da fé para que a sua casa, a sua família venha a ser salva. Salva das brigas, salva das doenças, salva da confusão desse mundo, salva de tudo aquilo que não presta. O nosso Deus, ele tem esse poder, tá bom? E na mesma fé, lá na cidade dos funcionários, o pastor Jairo vai estar orando, clamando a Deus pela sua família, em nome de Jesus. Bom dia, pastor Jairo. Bom dia, pastor Isaías. Na mesma fé, as pessoas que nos acompanham agora, ela pode chegar aqui na Avenida José Leão 811, na nossa igreja. Eu estarei recebendo o senhor e a senhora. Muitas pessoas têm falado de mudanças dentro da sua própria casa. Pela manhã, às 8, às 15 e às 19 horas. Estaremos entregando esta fita e declarando paz, comunhão, felicidade no seu lar. Glória a Deus, em nome de Jesus. O homem de Deus vai estar lá, clamando, orando por você. Então leva a sua casa, a sua família, use a fé em nome de Jesus Cristo. Você pode ter certeza que vai ter transformação de vida, milagre, pureza. A pureza de Deus tem que estar na tua casa. A pureza de pensamento, pureza de coração. Hoje tem tanta malícia, né? Sim ou não? Hoje, por causa disso aqui, às vezes a pessoa assiste, se influencia com cada coisa que não glorifica, não exalta o Senhor. Então, vamos buscar pureza de Deus nessa quarta-feira. Aqui comigo na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Nós estaremos em 5 horários, 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde também, às 19 horas. Tome nota também do telefone. Ih, pessoal, vocês não mandaram ainda mensagem para mim? Que isso? Manda aí, 986757493. 986757493. Aleluia! Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de muita bênção. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Eu bebi durante 35 anos da minha vida. A alegria da minha esposa era vender os litros vazios. Uma vez por mês passava um carro comprando na porta de casa, ela vendia 40, 50 litros de cachaça vazio, trocava por fruta. Tinha dificuldade, né? Porque faltava dinheiro para pagar as coisas, porque ele bebia muito, quando recebia o dinheiro tinha que pagar as contas, né, da bebida. Um dia uma senhora me convidou, uma senhora da Igreja da Graça. Luísa, vamos fazer uma visita lá na nossa igreja hoje? Eu disse, tá certo, eu vou. Eu ia mais assim, para me ouvir a palavra e tudo, mas para mim seria muito difícil o meu esposo ir por ele ser alcoólatra. E a minha esposa começou a determinar que eu ia para a igreja. Ela começou a trazer uns CDs de louvor e eu comecei a gostar. Comecei a orar e fiquei orando e tudo, botava a Bíblia na cadeira do lado, né, e dizia que é o meu esposo, a cadeira do meu esposo. Começava a me sentir bem. Eu só não me imaginava como é que eu ia sair da bebida. Aí um dia eu convidei ele, né, que ele ficou falando que sentia umas dores de cabeça muito fortes. Sentia uma dor terrível na cabeça há muitos anos. Aí eu sentia que cada dia que passava ficava pior. Eu digo para as pessoas que eu já andava com a cabeça um pouco torta para um lado, que pesava de um lado. Quando é um dia que a reunião de libertação era um dia de quinta, eu fui. Achei aquilo tudo estranho, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas eu queria algo. Eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra, eu recebi aquele entendimento. Ele comentou que tinha gostado muito, que Deus tinha curado ele naquele momento da oração. A minha cabeça ficou leve, meu corpo ficou leve. Eu fui curado naquele dia daquela dor, daquele peso que eu sentia. Quando ele aceitou Jesus, ele já virou patrocinador. Eu acho muito importante, né? Porque tem lugar aí, né, que os pastores não podem chegar até lá, né? E através da televisão, a pessoa já escuta a palavra de Deus, né? Eu acho muito importante. Só devolver o dízimo é um mandamento. Você tem que fazer algo a mais. A gente se batizou 3 meses depois. Eu posso dizer com toda certeza, eu recordo até agora, que eu me senti amado, abraçado, né? Ali por Deus. Eu até me emociono ainda, porque me recordo daquele momento, porque aí eu criei coragem. E daí para frente, eu não larguei mais. O ano que ele aceitou Jesus, eu fiquei pensando, meu Deus, o final do ano vem aí. E aí, será que o homem vai ter uma recaída? E Deus dizendo assim no meu coração,
você já está livre, você não vai mais para esse lado aí não. E ela preocupada, né, porque deu dia 31, né, os meus filhos arrumando as coisas para que compravam bebida, gelo, carne, essas coisas, né. E onde é que vai ser? Na minha casa não vai ser mais. Chegou dia 31, ninguém bebeu. Final do ano pra gente é só alegria, né? Na presença do Senhor, todos os anos, né? Na vigília que tem na nossa igreja. E para mim é só alegria mesmo, graças a Deus. Vai fazer 14 anos que a gente está na Igreja da Graça. E a gente gosta demais. A gente sabe que se não for com Deus, se não for buscando a Deus, não vai ter como chegar a nenhuma vitória. Graças a Deus, hoje é só vitória. Quando começamos a fazer o projeto de vida, eu estava dentro da casa, que eu tinha comprado há muito tempo, mas a Caixa tinha tomado para ela de volta. Comecei a colocar no projeto de vida a compra da casa. Graças a Deus, né? Deus foi muito fiel com a gente, né? Um dia chegou uma carta pra gente quitar, só tinha moto, vendeu a moto, né? Quitou. Quando eu levo os documentos, a Caixa me deu a escritura. De graça. Eu agradeço muito a Deus também, assim, pela quitação da minha casa. Está no meu nome, está escriturada, está registrada. Aquela dor de cabeça, todo aquele sofrimento que eu passei durante muitos anos, passou. Isso foi tudo já na presença de Deus. Não largo Jesus, mas jamais, Deus me livre. Não tem outro Deus melhor do que esse. Eu tenho paz no meu casamento, eu tenho paz na minha família. E eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso por tudo que Ele fez e ainda tem para fazer na minha vida. Eu ainda vou alcançar muitas coisas ainda em nome de Jesus. Glória a Deus, manda aí a sua mensagem, 986-757493, tá bom? Na mesma fé, nós estaremos recebendo você aqui na nossa igreja, na nossa sede, aqui em Fortaleza, na rua Princesa Isabel, 1103. Mas também na mesma fé aí, o povo de Messejana, o bairro de Messejana também vai estar participando desse propósito tão forte em nome de Jesus, tá bom? E eu passo a palavra para o pastor, o nosso pastor Cledson, lá de Messejana, que está na mesma fé. Bom dia, pastor Cledson. Bom dia, pastor Isaías. Sim, pastor, nós estamos nesta mesma fé, nesta quarta-feira. E eu já convido a todos vocês a vir participar deste propósito. É um propósito que você vai ver a proteção do Senhor na casa, a salvação do Senhor na sua família. Esse propósito nós estamos vivendo é para trazer salvação para todos os teus familiares. E eu te convido a estar conosco nesta quarta-feira, em um desses horários, às 8 horas, ou 3 da tarde, ou então às 7 da noite. Esses 3 horários eu estarei lá, junto com a minha família, e eu convido a você a estar conosco. O nosso endereço é muito fácil. É ali na Messejana, no centro, na rua Barão de Aquiraz, 440, vizinho a Coelhos. Eu aguardo por todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tá, agora você vai ficar com uma mensagem, um trecho de uma mensagem que eu ministrei nesse altar e foi uma bênção. E olha, eu tenho uma certeza que vai ser uma bênção para a sua vida também. Então, para tudo que você está fazendo, preste atenção nessa mensagem. Deus vai falar com você. As vossas iniquidades, quer dizer, as tentações que deu certo no teu coração. As tentações que você abraçou. A Bíblia fala assim, ó. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Vocês entenderam que sempre foi separar? Lembra que eu falei agora do exemplo do leãozinho? Sim ou não? Sempre separar você de quem você é realmente, para você perder a sua identidade. Adão e Eva foram separados de Deus, sim ou não? A morte aconteceu, foi ou não foi? A morte aconteceu, qual morte? Da comunhão que eles tinham com Deus. Morreu. E foi Deus que provocou isso? Não, foi uma desobediência ali. Não, então, amigo, em nome de Jesus, tem coisa que está acontecendo e você está flertando com o pecado. Vixe, pastor. Sério que o senhor vai falar isso? Sério. As coisas estão acontecendo, você está flertando com o pecado. Começa, você já está conversando, já está deixando entrar no teu coração já. E para isso se concretizar, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Entende ou não? O nosso Deus está salvando pessoas aqui hoje, nesse lugar. Eu tenho certeza disso. Volta para Efésios, capítulo 6. Eu li o versículo 13, né?
Só um minutinho, pessoal. Versículo 14. Estáis, pois, o que, pessoal? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Outro dia nós vamos falar sobre essa armadura, tá? Mas é mensagem para outro dia. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ele está lançando dardo inflamado. E dardo inflamado são maus pensamentos. E a Bíblia fala no versículo 17, é muito forte também. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para contra-atacar os maus pensamentos, eu tenho que estar com a palavra no meu coração, na minha mente, em nome de Jesus. Além disso, pastor, mas eu estou passando uma luta, acho que eu não vou aguentar não. Aguenta sim. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, versículo 13. Aguenta sim. Fica firme. Porque a Bíblia fala assim, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha para mim. Tudo que você está passando é possível superar. Mas fiel é Deus. Vamos ler juntos aqui. 1, 2, 3. Fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Então essa tentação que você está passando, dá para vencer ela. Essa tentação que você está agora sendo atacado com maus pensamentos, dá para vencer ela em nome de Jesus. Dá para vencer, meu irmão. A Bíblia fala mais, ó. Antes com a tentação dará também um escape para que possais ser livres. Ser livres? Suportar. O segredo é suportar. O segredo é suportar. Meu Deus, a minha comunhão contigo é mais importante. Eu vou suportar, está amarrado. Maus pensamentos. Vem aquele pensamento que você está doente. Vem aquele pensamento que... Não, vem cada pensamento, senhor, não, cada imaginação, cada coisa. Está repreendido em nome de Jesus. Se deixar, você não sai nem de casa. Sim ou não? Se deixar maus pensamentos, você não sai nem de casa. Meu Deus do céu. Ah, pai, e agora? Aí que você começa a ver notícias. Más notícias. É por isso que eu falo, pessoal, bota lá de segunda a sexta, no café com boa notícia. Aí você vê, você põe lá no Jornal do Sangue, de manhã cedo. Fortaleza. Matou um e deixou amarrado 3 para matar amanhã também. E a violência, é isso, é aquilo. Aí você começa a encher sua cabeça de maus o quê? Eu falei, meu, não vou nem pisar o pé fora da minha casa, não. Irmão, todo lugar tem violência, todo lugar tem criminalidade. Aqui no Brasil, tem ou não tem? Se você parar de viver por causa disso, você não sai de casa, você não leva o pão de cada dia para sua família. Levanta a cabeça, não deixa isso te sufocar, não. Isso é tentação do diabo. Em nome de Jesus, pastor, eu estou passando uma luta. Pode ter certeza que Deus te deu capacidade de você vencer ela. Agora, o que não pode acontecer, eu até usei essa palavra aqui, ó, não acaricie os maus pensamentos. Não abraça, não. Não deixe os maus pensamentos dentro de você, porque pode se tornar pecado até mesmo antes de ser efetuado. Lá, a Bíblia diz o seguinte, ó como é que é a responsabilidade, é grande. Mateus 5, 27. Mateus 5, 27, coloca aí, por favor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás o que, pessoal? Adultério? Então, vamos dar um exemplo aqui do adultério, né? A Bíblia fala no 28, diz assim, ó, 28. Eu, porém, vos digo que se antes, né? Ele está dizendo assim, se antes, lá no Velho Testamento, só era adultério quando você entrava ali nas vias de fato, se ou não, tivesse ali, se coabitasse com a mulher, ou com o homem, ali era adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, começou a pensar bobagem, já cometeu adultério, porque entrou aonde? No coração. No coração começou, pastor, já imaginei coisas, meu Deus, pastor. Então você
pode parar de acariciar maus pensamentos, abraçar maus pensamentos. Isso aqui, pessoal, é mensagem para arrependimento, tá? Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. E hoje aí está pregando a tal da supergraça. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, já pediu perdão a Deus, você pode beber, você pode fazer as coisas que desagradam a Deus. Ó, isso é conversa. Não entra nessa não, que é furada. Continua na fidelidade com Deus. Continua firme com o Senhor. Vença a tentação de mentir. Dá vontade de falar mal dos outros. Entendeu ou não? Vai vir aquela tentação, a pessoa vai até te instigar. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa, porque eu não gosto de fofoca. Vem cá. É só um comentário. O fulano Beltrano, tal, aí começa. Aí você... É mesmo? Pronto, já entrou. Só deu um é mesmo e acabou. Não precisa nem falar muita coisa, só ficar assim, ó. O fofoqueiro, para alguém que fala mal. Acabou, você já abraçou, meu irmão, o capeta, agora é só rolar com ele. Está amarrado em nome de Jesus. Isso aqui, pessoal, tem que trazer temor no nosso coração. Você vai ser tentado a falar mal, você vai ser tentado, meu irmão, a murmurar, você vai ser tentado a ter inimizade. Isso também é pecado. Entende que isso não pode se restringir a só cunho sexual, não. Você é tentado a colocar a mão. Eu lembro de uma moça que ela trabalhava numa empresa de alimento, né? Era um restaurante. Ela ficava no caixa. E o gerente e todas as pessoas que ele escolhia para ficar no caixa mandava a mão, roubava com força. Então só registrava alguns pratos, outros pratos, valores, roubava. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então todo o valor começava a roubar. E aí foi confessado. Falei assim, ó, é o seguinte, eu tenho esse costume, eu ganho tanto, mas se eu viver só do meu salário não dá. Eu, meu chefe, o meu gerente, então, nós roubamos. E olha o que acontece. E se a palavra de Deus não entrar no coração dessa pessoa, o chefe, né, o gerente, todo mundo, aquilo ali virou normal. Aquele roubo se tornou algo comum. E o nosso Deus, ele quer que você se livre desse pensamento. Não normalize coisas que desagradam a Deus. Não normalize beber, meu irmão. Não normalize, meu irmão. Não deixa não o diabo fazer isso com você, não. Não normalize falar mal dos outros. Isso aí é a tentação do inferno. Você, meu amigo, está se distanciando de Deus. Não caricie os pecados, não. Essa situação está repreendida em nome de Jesus. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia lá em nome de Jesus. Quem está bem, diga amém. Ah, glória a Deus, vocês são a bênção. A Bíblia fala assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. De fato, Deus não tenta ninguém. É diferente, Deus prova, mas Deus não tenta. Deus prova. Pastor, qual a diferença de prova? Prova te leva para outro nível, viu? Sim ou não? Para outras responsabilidades. Deus prova a fé, mas tentação não, viu? Tentação, só o inimigo faz isso. Ó. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, a Bíblia é bem clara. Ó. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. É a sua natureza. Por isso você não deve confiar nela. Não confia nela. Achei interessante o rapaz falando assim, ó, para a moça. Ô, moça, a moça pedindo para ele. Toda vez que ele saía do trabalho, ela pedia para ir pedir carona. E aí ele negava. Eu falei, não vou te dar carona. E ela, mas por que você não? Ela sempre insistindo. Por que você não dá carona? É quase o caminho da nossa casa ali. Ela falou assim, a mulher falou assim, você não confia em mim? Você acha que eu vou dar em cima de você? Ele falou assim, não é que eu não confio em você, eu não confio em mim. Eu não confio em mim, por isso que eu não te dou carona. E nem me peça mais. Inteligente ele, é assim ou não? Mas de fato ele está falando a verdade, sim ou não, pessoal?
Eu não confio em mim. E você não tem que confiar em você não, meu irmão. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito confiável. Não se engana. Não se engane. Você precisa e depende totalmente de Deus, da referência que é Jesus. Se eu me afastar da presença de Deus, você é capaz de qualquer coisa. Quando a pessoa está longe de Deus, ela é capaz de qualquer coisa. Ou não? Sim ou não? O que segura muita humanidade aí é a referência Deus, Espírito Santo, os princípios de Deus. É ou não é verdade? Mas vocês estão observando que cada vez mais esses princípios e esses limites estão sendo quebrados? Cada vez mais? Sim ou não? Antes tinha, pessoal, era um temor, um respeito. Hoje, meu irmão, misericórdia. Misericórdia. Versículo 15 diz assim, ó: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Sempre. A tentação que você está agora sofrendo, que você está passando, é para gerar morte do seu relacionamento com Deus. E isso você não pode permitir. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Não pode dar espaço ou oportunidade a qualquer tipo de tentação. Guarda o seu coração. Diga graças a Deus. Jesus foi tentado. A Bíblia fala que José também foi tentado. Daniel. É interessante falar de Daniel, porque Daniel, lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, se você está observando que tem algo, ali era a porção do rei diária. Todo dia tinha uma comida ali para o Daniel comer, e aquilo dali estava, que se ele aceitasse aquilo dali, ia contaminar ele. Todo dia também, pessoal, vem porção diária da Babilônia para tentar te contaminar. Vocês ouviram o que eu falei? Aqui, ó. Porção diária da Babilônia. Você vigia com isso aqui, ó. Você vai se alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando. Daqui a pouco você já está preso a coisas que, infelizmente, te levam ao pecado. Eu estava comentando com a minha esposa de um vídeo de uma mulher, ela falando assim, olha só que situação. A mulher começou a relatar o que ela estava passando. Ela falou assim, olha, eu comecei a assistir vídeos na internet, vídeos curtos, falando sobre o homem ideal. E o homem ideal, ela via um vídeo e falava assim, o homem ideal, ele tem que ser assim. Aí ela olhava o vídeo e olhava para o marido dela. E alguma coisa no... Aí vinha outro vídeo. E o homem ideal tem que ser assim, assado, frito e cozido. E ela olhava para o vídeo, olhava para o marido dela e alguma coisa não batia. E ela começou, pessoal, a criar uma expectativa, a criar e querer aquele homem que aquelas mulheres ou o vídeo falava. Meu Deus do céu, o meu marido não tem nada disso, o meu marido é ruim, o meu marido não presta. Apagando da mente dela tudo o que de bom o marido tinha. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Talvez o marido não tinha aquilo que o vídeo falava. E ela falou assim que quase que separou do marido por causa, olha para mim, da ração diária da Babilônia aqui, ó. A tentação vem aqui às vezes. Porque a tentação também é uma influência, sim ou não? Sim ou não? A tentação vem em forma de influência. Aí você começa a assistir alguém, começa a seguir alguém, não, o padrão é isso aqui, felicidade é isso aqui. Aí vai enchendo o teu coração de coisas que... E se entrar para o coração, já era. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela falou assim, ó, e caiu a ficha. Eu comecei a olhar, falei, não, o meu marido...
Eu escolhi ele, foi desse jeito mesmo. Ele tem esse jeitinho mesmo. Sim ou não? Porque às vezes ela colocou no vídeo, falou assim, não, o marido tem que ser provedor. De fato tem que ser provedor. Mas ela falou assim, mas como eu gosto de trabalhar. Se o meu marido tomasse conta de toda a parte financeira, eu dentro da minha casa ia ter tédio. Olha só, não, é maravilhoso. Nós nos damos bem, ele trabalha, eu trabalho, somos felizes. Eu ia separar. Porque eu estava me alimentando de algo que não vem do trono de Deus. Ô, amigo, olha para mim aqui. Quem é servo e serva de Deus aqui, levanta a mão. Olha pro pastor. Você tem que beber direto da fonte. Referência para o teu casamento é a palavra de Deus. Para estar firme contra as tentações é aqui, ó, em nome de Jesus. E para de ser emocionado. Para de ser emocionado demais. Deus me livre. Sua fé vai começar a ficar baseada no sentir. Aquele que crê e for batizado. Não é aquele que sente e for batizado. E tem muita gente aqui, ó, tem que batizar, viu? Não, pastor, porque eu sou muito tentado, sabe? Com o pecado aí. Por isso que eu não batizo, nem tomo Santa Ceia. Ô, meu amigo, entra na fila, eu também sou. Quer dizer que você não vai batizar porque você é tentado? Oh, meu Deus do céu. Você é muito especial. Meu amigo, todo mundo aqui é tentado. E ó, vou te dar uma dica, né? Os sinais da volta de Jesus tá aí, sim ou não? Não fica aí. Fica aí, acabou com a para aberta para você ver. Jesus vai voltar e você vai procurar batizar e não vai ter lugar para batizar, hein? Em nome de Jesus Cristo, aquele que crê e for batizado será salvo. Procura a gente depois da reunião. Pastor, eu quero ser batizado. Eu não vou enrolar, não. Eu sou tentado, eu sou falho, eu tenho a natureza pecaminosa. Mas uma coisa eu reconheci: eu não posso viver longe do meu Jesus. E Pedro fala assim: para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida, não sei. É no Senhor Jesus, é na presença de Deus. Pega firme com o Senhor, meu irmão. A Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 3, melhor dizendo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, o que a Bíblia fala, pessoal? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Você é tentado a se preocupar com as coisas da terra. Ah, pastor, estou desesperado. Ei, para vencer as tentações e resistir elas, pense em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 8, a Bíblia fala o seguinte, ó. Quanto ao mais, irmãos, ó o que você tem que pensar para estar livre. Eu até preguei isso aqui, lembra dos maus pensamentos? Quem lembra que eu trouxe essa mensagem aqui? Ó? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Diga graças a Deus. Você tem toda a capacidade de vencer as tentações. Toda a capacidade. Então, agora, nesse momento, nós vamos participar da Santa Ceia. E é uma grande oportunidade de ter comunhão com Deus agora. Não sai daqui e só fala, pastor, mas eu não vou participar da Santa Ceia, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo e assim come deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, pastor, o senhor acabou de ler isso aí, já me deu uma preocupação.
comer e beber indignamente, mas eu estou sendo tentado. Então, tentação não é pecado, lembra? Lembra? Tentação não é pecado. Você não escolhe o que... Às vezes você não escolhe o que pensa, sim ou não? Sim ou não? Você escolhe o que você fala. Agora, o que você pensa... Mas aqui dentro vai ter uma guerra e você vai pensar nas coisas do alto, vai resistir o pecado e vai ser mais do que vencedor. Porque as pessoas acham que ser mais do que vencedor é ter bens aqui na terra, e não é. Mais do que vencedor é vencer coisas específicas. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Nós vamos passar agora a Santa Ceia. Examina-se, vê se realmente vale a pena sair daqui hoje sem estar bem com Deus. Hoje, o peso, a tentação que você está vivendo e passando é pequenininha. É assim, ó. Nosso Deus te deu poder, autoridade para você pisar em serpentes, escorpiões e também vencer todo o levante do inferno. Quarta-feira é o dia de clamar pela salvação e proteção da sua família. Você não pode perder. Quarta-feira da Sagrada Família, na fé de Raabe. Assim como Raabe creu, obedeceu e viu toda a sua família ser salva do juízo em Jericó, a sua também será alcançada pela mão poderosa de Deus. A promessa é clara. Qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. E assim como ela atuou o cordão de escarlata à janela, você receberá uma fita vermelha. Representa o cordão escarlata. E porá essa fita na porta da sua casa. E através da sua fé, a sua família será salva. O pastor Isaías Lima, líder estadual, estará ministrando com autoridade espiritual, declarando proteção e salvação para cada lar representado. Quarta-feira da Sagrada Família, na fé de Raabe. As reuniões serão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Assim como a família de Raabe foi salva, a sua também será. Glória a Deus, aleluia! Eu quero orar por você agora. É o momento da oração, o momento da fé. Você preparou o seu copo com água? Prepare o seu copo com água. Eu quero orar, determinar a bênção de Deus em nome de Jesus na sua vida. Vamos orar? Pai, Espírito Santo de Deus, eu oro agora, meu Deus, com esse irmão, com essa irmã que vai sair para o trabalho agora, ou que já está no trabalho. Meu Deus, traz agora um entendimento, uma sabedoria. E quando essa pessoa beber dessa água, que haja libertação e cura, que haja transformação, que essa dor estomacal vá embora. Meu Deus, que essa dor de cabeça desapareça, que essa dor no olho, meu Pai, nos olhos, venha sair em nome de Jesus, eu creio. Manifestação do poder de Deus, unção de Deus. Vai de encontro a essa pessoa, eu declaro essa pessoa livre, abençoada, em nome de Jesus. Beba da água. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe seu dia. Essa semana vai ser uma semana de poder, viu? Essa semana vai ser uma semana de resposta. Pode ter certeza disso. Eu tenho uma certeza absoluta que o nosso Deus agora está te visitando, tocando no teu coração, tirando agora toda a dor, não só física, mas da alma, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, pessoal. Nós começamos o Café com Boa Notícia de 6 horas da manhã, nesse canal, Canal 2, aqui na Rede TV, de segunda a sexta. É um prazer estar com vocês, em nome de Jesus, começar o dia bem, na presença de Deus. Quarta-feira é o dia de clamar pela salvação e proteção da sua família. Você não pode perder. Quarta-feira da Sagrada Família, na fé de Raabe. Assim como Raabe creu, obedeceu e viu toda a sua família ser salva do juízo em Jericó, a sua também será alcançada pela mão poderosa de Deus. A promessa é clara. Qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. E assim como ela atuou o cordão de escarlata à janela, você receberá uma fita vermelha. Representa o cordão escarlata. E porá essa fita na porta da sua casa. E através da sua fé, a sua família será salva.
o pastor Isaías Lima, líder estadual, estará ministrando com autoridade espiritual, declarando proteção e salvação para cada lar representado. Quarta-feira da Sagrada Família, na Fé de Raabe. As reuniões serão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Assim como a família de Raabe foi salva, a sua também será.